Deus, nosso Pai, nesse seu imenso amor. Foi quem gerou-nos com a palavra da verdade. Nós, as primícias do seu gesto criador, do seu gesto criador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei, o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje as leituras falam para nós a respeito da lei e de ouvir a palavra. Na primeira leitura que nós ouvimos do livro do Deuteronômio, Moisés fala ao povo dizendo: agora Israel ouve as leis e os decretos. O povo de Israel tinha experimentado a grandeza, tinha experimentado a misericórdia de Deus, o poder de Deus, sendo libertado da escravidão do Egito, passado a pé enxuto ao Mar Vermelho, e viu tantas coisas que Deus realizou no meio daquele povo. Mas para aquele povo não se perdesse e amasse a Deus e ao próximo, então Deus deixou a sua lei, deixou seus mandamentos, não para nos aprisionar, mas para nos libertar, para que, ao colocar em prática os mandamentos de Deus, as outras nações pudessem olhar para a nação do povo de Israel e perceber como aquele povo é justo, como aquele povo é santo, como aquele povo respeita um ao outro.
Mas nem sempre o homem obedece à lei de Deus, ou muitas vezes distorce a lei de Deus ao seu bel prazer. É o que acontece também nos dias de hoje, quando tentam emoldurar a palavra de Deus, não procurando ouvir a verdade ou se converter à verdade anunciada por Deus, mas a verdade de Deus se amoldar aos nossos interesses. Esse não foi o pecado de Adão e Eva? Que justamente quis se tornar Deus para definir o que é bem e o que é mal, não mais Deus, mas o próprio homem que toma como parâmetro o que é bem e o que é mal. Se isso me agrada, é bem, se isso me desagrada, é mal. Nos dias de hoje também, nós vivemos numa sociedade assim. Portanto, Deus nos deixa a sua orientação. Quando a gente anda no trânsito, e às vezes a gente vê cada barbaridade, motos fazendo ultrapassagem errada, avançando o sinal, quase atropelando o pedestre, carros fazendo ultrapassagens perigosas para poder chegar primeiro em algum lugar, e às vezes não chega e nem deixa os outros chegar. Quantas situações! E às vezes a gente vê essas pessoas que fazem essas barbaridades, que não respeitam o próximo, muitas vezes vêm à igreja, comungam, ou vai na igreja evangélica, diz que tem Deus no coração. Quantas vezes carros que eu vejo lá com um tercinho pendurado, ou lá aquela faixa Deus me deu, e fazendo cada coisa no trânsito. As leis de trânsito existem, não é para nos aprisionar, mas é para guardar a vida de cada um, a minha, a sua e a de todos nós. Por isso existem regras, por isso existem leis. Mas se o sinal está vermelho e dá para ultrapassar, mesmo o outro vindo, eu vou tentar. E assim vai. E quantas vezes nós falamos, não, eu sou cristão, mas eu dou meu jeitinho, eu avanço o sinal, eu corto pelo lado errado, vou fazendo. Então é a mesma coisa em relação aos mandamentos de Deus. A desobediência pode nos trazer sérias consequências, graves. Uma hora acontece uma fatalidade por causa da desobediência. E muitas vezes aquele que comete a fatalidade vai atingir um inocente, vai atingir alguém que está direito, que anda corretamente, mas que sofre as consequências das imprudências dos outros. Então, as regras, as leis existem para justamente respeitarmos uns aos outros e sabermos qual o limite para não ofendermos uns aos outros. Mas, muitas vezes, como ouvimos no Evangelho de hoje, podemos cair também num certo legalismo, como, por exemplo, na questão da fé, da religião, como os doutores da lei e os fariseus, que pegaram os mandamentos de Deus e para cada letra do mandamento de Deus, criaram uma lei, ao ponto que chegou a 613 preceitos, 613 leis, normas, que nós ouvimos algumas delas aqui no Evangelho de hoje. E colocava isso sobre o povo, um fardo pesado, e por isso o povo não conseguia atingir a santidade por causa de todas aquelas minúcias, como lavar o copo, como lavar o jarro, e hoje, como eles não podem pegar Jesus, então pegaram os discípulos. Por que seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Mas eles não estavam preocupados com a higiene, não. Porque lavar as mãos era um preceito religioso, era uma norma religiosa. Então, se a pessoa não fizesse, estava impura. Se a pessoa lavasse o copo, a jarra de uma forma errada, estava impuro. E depois tinha que fazer aqueles longos rituais de purificação que não valiam de nada. E com isso faltavam com amor, faltavam com a caridade. Nos dias de hoje também acontece isso, quando também queremos ser perfeito
mediante a lei e faltamos com a misericórdia, com amor para com o próximo. A lei nos obriga sempre a procurar uns defeitinhos uns nos outros. Mas quando a gente ama, a gente vai obedecer a lei de uma forma diferente. Nós é que vamos buscar as imperfeições em nós mesmos e vamos procurar amar e servir ao próximo, ao irmão, na prática do amor, na prática da caridade, na prática da santidade. Porque se nós nos prendermos ao legalismo, vamos dizer, fulano entrou com chinelo torto na igreja, ciclano fez isso, beltrano fez aquilo, e vamos querer toda hora julgar o outro. E às vezes isso desemboca em quê? Em fofocas, em disse-me-disse. E nada disso contribui para a conversão do outro, para a conversão do próximo. Por isso, Jesus chama os doutores da lei e os fariseus de quê? De hipócritas. Porque louvavam a Deus com os lábios, mas não com o coração. E nos dias de hoje também acontece a mesma coisa. As pessoas louvam a Deus com os lábios, mas não colocam em prática a sua fé, na prática do amor, na prática da caridade, no serviço ao próximo, ao irmão. Por isso São Paulo nos diz, eu posso distribuir meus bens, minhas riquezas, fazer 1001 maravilhas. Eu posso fazer obras maravilhosas, até mesmo na igreja, no reino de Deus. Eu posso dar 1 tonelada de alimento para os pobres, mas se não for por amor a Deus, tudo é em vão, tudo é em vão. Até mesmo às vezes na igreja, quando a gente pratica o amor, a caridade, entre aspas, olha, e sai contando para todo mundo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz mais não sei o que, mas não sei o que, mas não sei o que, e as pessoas te elogiam. Não precisa disso, porque quando a gente está na caminhada, despreocupado com essas coisas, também, claro, os outros vão perceber o nosso testemunho de vida. O nosso testemunho de vida não precisa ser proclamado, precisa ser vivido. Quando você vive, quando você coloca em prática, você não tem necessidade de falar para todo mundo. Quando a gente é luz e transmite a luz de Cristo, não precisamos dizer para todo mundo, eu sou a luz de Cristo. Não, porque a própria luz de Cristo brilhará na sua alma, na minha alma, na nossa alma, e as pessoas vão perceber a graça de Deus em sua vida. E que ali está a presença de Deus, porque vive o amor. Agora, quando a pessoa vive o legalismo da fé, ela se torna amarga para as outras pessoas também. Ao ponto de se tornar um peso para o irmão, um peso para o próximo, como os doutores da lei e os fariseus. E Jesus depois vai resumir todos esses preceitos em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas, vai respeitar, por exemplo, os 3 mandamentos, os 3 primeiros mandamentos da lei de Deus. Que ama ao próximo como a ti mesmo, a partir do 4º mandamento, honrar pai e mãe, vai obedecer todos os outros mandamentos. E por isso no seu coração não terá essas coisas, como Jesus diz hoje, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, e vimos isso nesses últimos tempos de pandemia. Tanta gente precisando de ajuda, tanto roubo, tanto desvio do dinheiro público, respiradores superfaturados, materiais hospitalares superfaturados, hospitais de campanha que foram levantados num dia e no dia seguinte já estavam desmontados. Para onde foi este material? Esse dinheiro gasto que poderia ter sido investido numa qualidade hospitalar melhor? E quantas pessoas ganharam dinheiro com a doença alheia? De que adianta isso? Se enriquecer nesta vida e ser pobre na outra. É o que vai acontecer. Porque um dia a justiça virá, se não neste mundo, no outro com certeza.
Porque ninguém vai levar tesouros desta vida. Ninguém vai levar aquilo que amontoou com corrupção, com desonestidade, com malícia, com ganância. Tudo isso será um peso para aquela alma que vai descer direto para o inferno. Mas a alma que pratica o amor, a santidade, o perdão, que se desprende dessas coisas e que serve a Jesus com alegria na pessoa de cada irmão, junta o verdadeiro tesouro. Porque, como diz o Evangelho, os pobres, aqueles que nós ajudamos, nos receberão no reino dos céus, na Jerusalém celeste. Então é o amor, o verdadeiro tesouro que vamos carregar desta vida. É o único tesouro que vamos carregar desta vida. O quanto nós fomos capazes de amar a Deus e aos irmãos. E Jesus continua: ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja. Quantas vezes as pessoas têm inveja do bem alheio, da pessoa que com muito esforço, com muita dedicação, conquistou com dignidade o seu espaço, estudou, passou noites em claros, conseguiu uma boa profissão com seus estudos. Ninguém olha, às vezes, para o quantas noites a pessoa perdeu em claro, estudando, se debruçando para se preparar para a vida. Mas depois vai dizer: fulano tem um bom emprego, eu não tenho, né? Fulano tem isso e eu não tenho. Mas se conseguiu com honestidade, com dignidade, com esforço, com a bênção de Deus, nós não temos que ter inveja da mercê dos outros, do bem, né, dos outros. É claro que nós podemos lutar para crescer na vida dignamente, mas sem ter inveja de ninguém. E a inveja depois vem o que? A calúnia, para a pessoa subir, mostrar que é melhor do que os outros, tem necessidade de denegrir a imagem do irmão. E quantas vezes nós cristãos também fazemos isso, até mesmo às vezes dentro das nossas pastorais, movimentos da igreja, na família, para se destacar, acusa, denigre, calunia o outro e diz: eu sim sou bom, o outro não presta, eu faço melhor, o outro não faz nada. Não, cada um faz do seu jeito. Se nós não podemos ajudar o outro a melhorar, não devemos destruir aquilo que o outro fez, com amor, com carinho, com dignidade. Uma vez eu estava numa procissão da Imaculada Conceição, ninguém queria cantar, pegar o microfone para cantar, e lá teve uma senhorinha que pegou o microfone e começou a cantar e animar, a procissão. E ela trocou uma letra. A outra, que era professora, formada, logo criticou: mas cantou errado e tal. Aí também na hora não prestou, chamei também atenção. Pois é, mas ela está fazendo com amor, com carinho. É isso que importa para Deus. Ninguém quis assumir o microfone para animar. Então veja quantas vezes nós somos assim também no nosso dia a dia. Todas essas coisas impuras saem do nosso coração. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o que nós devemos fazer está na segunda leitura da carta de São Tiago. Irmãos bem-amados, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem da onde? Do alto. Descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. E aí São Paulo, São Tiago continua. E mais adiante no versículo 21 diz: recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, não adianta só ouvir a palavra. É preciso que ela nos transforme, que ela mude a nossa vida, que ela mude o nosso ser, que nós possamos produzir os frutos esperados por Deus. E aqui eu concluo com essa reflexão, que a dona de casa, geralmente, quando vai fazer um bolo, ela coloca lá os ingredientes, não sei direito, mas açúcar, com certeza, farinha, ovos, manteiga, leite, e talvez alguns outros ingredientes, bate, seja na batedeira ou à mão, e está pronto para comer, não é assim? Não? Está faltando o quê?
Ah, tá faltando fermento. Ótimo. Eu já falei que eu não sei a receita completa. Aí bota o fermento. Bate lá, bate. Já está pronto para comer, não é assim? Tá faltando o quê? Assar. E ao forno, não é? É assim, meus irmãos, aqueles que são meros ouvintes da palavra. Tem todo o conteúdo. Tem toda a informação. Tem toda a formação. Mas, se não deixa o fogo do Espírito Santo transformar a sua vida, continuará sendo uma massa intragável, né? Como essa massa de bolo. Se Jesus não transforma os ingredientes que está lá dentro do nosso coração, a palavra, se nós não permitimos que o Espírito Santo, né, nos converta com a palavra que ouvimos do Senhor, então continuaremos meros ouvintes da palavra. Agora, quando ela transforma a nossa vida, quando ela transforma o nosso coração pela graça, pelo poder de Deus, quando nós nos abrimos à dimensão do amor e deixamos o amor que é Deus agir em nós através do seu Espírito, então nós também seremos pessoas amorosas e cumpriremos a lei não por obrigação, mas por amor. Esse é o diferencial. Por isso Jesus depois vai dizer: eu não vos chamo servos, mas amigos. O servo cumpre por obrigação a lei. O amigo faz por amor. Não sente pesado em cumprir, em agradar o amigo. Assim Jesus para conosco e assim devemos ser para com Jesus. Para que, cumprindo tudo aquilo que é da vontade de Deus, não por obrigação, mas por amor ao reino e ao irmão, possamos um dia contemplar Deus que é amor por toda a eternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja louvado. Creio